Você se sente sozinho no seu processo educativo junto ao seu filho? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Muitos pais, eles chegam até mim para relatarem um sentimento de solidão muito grande. Eles se sentem sozinhos no desenvolvimento do processo educativo junto aos filhos. E esse sentimento de solidão, ele vem não apenas da relação deles com o filho, mas da relação em família como um todo. Porque muitas vezes o parceiro, a parceira, não atua de uma forma mais presente nesse processo educativo. Então, uma das partes se sente sobrecarregadas, sente o peso de ter que carregar toda a responsabilidade pela condução do filho. Então, se você nesse momento se sente assim, é preciso que você acione a válvula, o gatilho do autocuidado. Nem sempre a gente, diante da correria do mundo, do dia a dia, do trabalho, de várias jornadas, não é, durante o dia, algumas fora de casa, outras dentro de casa, a gente consegue dar conta desse sentimento, que ele surge também quando um cansaço, não é? O cansaço se instala. Então, quando a gente se sente assim mais cansado, mais frustrado, a gente faz com que esses sentimentos não muito positivos, eles fiquem permeando o nosso psiquismo e fazendo com que a gente se sinta assim muito só. Quando eu falo em autocuidado, eu falo porque conheço a importância e sei a importância que essa ação tem no desenvolvimento de qualquer relação, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela religiosa, não importa. O que cabe aqui é você entender que para atuar junto a outro, seja esse outro seu filho, seu companheiro, sua companheira, seu parceiro de trabalho, seu chefe, não é? O seu líder religioso, pastor, padre, qualquer um, para que você possa atuar junto a outra pessoa, você precisa primeiro atuar junto a si mesmo. Porque na maioria das vezes a solidão ela acontece, é um sentimento, não é, que acontece, que vem à tona muitas vezes quando a gente está em meio a outras pessoas. Percebem? Às vezes a família é tão numerosa, existem tantos irmãos, às vezes nós fazemos parte de um grupo de amigos imenso. E mesmo assim a gente se sente sozinho. Então, entenda que essa solidão, ela não é provocada pela ausência ou presença de pessoas físicas presencialmente em nossas vidas, não é? Ela não é provocada pela ausência ou presença de diálogos, de bate-papo ali, atuando por uma vida social agitada ou não. Ela é um sentimento íntimo, algo que vem lá de dentro, quando a gente não consegue exatamente lidar com as emoções daquilo provocadas, né, por aquilo que chega da vida do exterior para nós. Então, se a gente então cuida, não é, de cada uma dessas reações que a gente tem e demonstra quando algo chega até nós, a gente vai juntando conteúdos. Alguns desses conteúdos, eles ficam ali guardados até que um dia eles vêm à tona. E eles costumam vir à tona exatamente no momento em que nós estamos mais fragilizados. E no processo educativo, em família, junto aos nossos filhos, vão ser inúmeros momentos em que a gente vai se sentir fracassado. Que a gente vai sentir como se não conseguisse dar conta, não é? Das demandas, dar conta da grande responsabilidade que é conduzir uma outra vida, que é conduzir os nossos filhos.
ao que a gente considera chamar de felicidade, de sucesso, não é? De independência. Então, a gente olha para todos esses conceitos, para todas essas cobranças, não é? Porque a sociedade nos cobra, a família nos cobra posturas assim. Então, a gente não consegue dar conta de tudo isso, de todas essas cobranças, e a gente vai se sentindo incapaz. Incapaz de fazer com que os nossos filhos possam ser pessoas de bem, não é? Incapazes de fazer com que eles possam atuar na vida de uma forma assim muito independente, não é? E mesmo assim, a gente entendendo que ele é um outro ser que vai realmente um dia ter condições de dar conta das suas próprias escolhas, de buscar aquilo que ele considera melhor para ele mesmo, mesmo assim a gente se sente totalmente responsável. E eu afirmo aqui, nós realmente somos responsáveis. Você, pai, você, mãe, é o responsável por ajudar o filho a se firmar diante do mundo. Mas não a se firmar para obter sucesso, não é? Para ter uma conta bancária poupuda, né? Mas se firmar como ser humano. Fazer com que ele perceba que ele é um em meio a tantos outros, que ele deve levar respeito para poder ser respeitado, que ele deve levar gentilezas para poder receber gentilezas, não é? Então, ele precisa entender que mesmo dependendo de você durante um tempo, vai chegar um momento em que ele vai ter que ir ao mundo e se posicionar, não é? Atuar como um ser crítico, como um homem de bem. E para isso, realmente, você, pai e mãe, são essenciais. Quando a gente percebe que muitas vezes todos aqueles conteúdos, todos os ensinamentos, todas as vivências que nós promovemos para os nossos filhos, elas não estão fazendo com que ele se posicione de uma forma muito positiva diante daquilo que já chega para ele, não importa a idade, a gente vai sentindo assim esse desconforto emocional, digamos assim, e esse desconforto, se ele não for trabalhado, ele vai realmente nos levar a um momento em que a gente vai se sentir sozinho. A gente vai olhar para o lado, às vezes o companheiro e a companheira não está muito preocupado com isso e vai dizer que a gente se preocupa demais, não é? E eu vejo assim muitas mães estressadas com essa situação. Elas querem ver os resultados, mas entenda, mãe, pai, que os resultados de um processo educativo, eles só são obtidos a longo prazo. E muitas vezes vai ser preciso você passar a mesma lição, dar o mesmo exemplo inúmeras vezes, até que seu filho possa realmente vivenciar aquilo, absorver como conteúdo válido, porque aí vai passar a ser uma decisão dele, não é? E ele poder fazer com que aquilo possa seguir com ele, né? Que ele possa guardar como um processo válido para que ele possa atuar no mundo. E aí você vai dizer, Ana Paula, mas como uma criança vai ter esse discernimento? Vai sim, porque isso vai ficar guardadinho com ela e quando ela em algum momento precisar dar conta de algo semelhante àquilo que você já exemplificou, ela vai lembrar sim dos seus exemplos. Agora, se ela é levada ao mundo, né? Você permite, começa a dar liberdade ao seu filho, permite que ele vá ao mundo, sem que você tenha conversado, orientado, né? Permitido que ele tivesse vivências desde a infância, em pequenas coisas, em pequenas atuações junto ao outro, e você leva seu filho para o mundo, ou permite que ele vá ao mundo completamente inexperiente, sem que você tenha dado nenhuma orientação, realmente você pode vir a perceber que seu filho passou por um caminho, decidiu tomar um rumo completamente diferente que você esperava que ele tomasse. Porque ele foi ainda imaturo,
e você não tomou cuidado de orientá-lo, não é? De passar para ele a sua experiência, a sua vivência, para que ele pudesse, a partir daí, fazer as suas escolhas. Então, se num momento como esse, você vive esse sentimento de fracasso, essa sensação de que algo não está bem, de que seus esforços, não estão sendo valorizados, porque às vezes os pais também se sentem assim. Eles esperavam que o filho ou que o companheiro e a companheira pudesse valorizar todo o seu cuidado, toda a sua dedicação, todo o seu esforço em dar o melhor de si para eles. E você não vê retorno. Então vem esse cansaço. E desse cansaço vem a solidão. E quando essa solidão se instala, se você permitir que ela crie raízes, que ela se instale e tome conta de você, você vai começar a reagir às pessoas que convivem com você, ou até no seu ambiente de trabalho, em qualquer um outro ambiente, de uma forma muito negativa. Porque você vai estar mais cansado, você vai estar mais irritado, você vai estar com aquele pavio curto assim, e aí seu filho chega, mãe, eu gostaria de ir. Você já corta a conversa dele, já vai, responde com um grito, não é? A mesma coisa seu companheiro, sua companheira. Então é preciso que você acione esse autocuidado, para que antes dessa situação tomar conta de você, não é? Que você possa ir se livrando de alguns lixos emocionais, não é? De alguns conteúdos que podem futuramente gerar esse sentimento de fracasso e, consequentemente, essa solidão. Estar sozinho no mundo é importante quando você entende que você precisa gostar da sua própria companhia. Então, estar sozinho no mundo nessa hora vai ser extremamente válido. Porque você vai entender que no final da história tudo é entre você e você. E raramente entre você e o outro. Não importa que esse outro seja seu filho, seu companheiro ou seu parceiro de trabalho. Porque para se sentir bem, é preciso que a gente goste, daquilo que a gente vê em nós mesmos. Que a gente goste da pessoa que nós somos, da forma como nós atuamos no mundo. E ninguém gosta de algo que não conhece. Então aqui vem a pergunta: você procura se autoconhecer? Você está assim buscando avaliar quem você é e como você atua diante do mundo? Ou a correria da vida, as dificuldades, sejam financeiras, sejam emocionais, as dificuldades de relacionamento ou profissionais, estão impedindo que você, pai, mãe, possa parar um tempo e tirar um tempo do dia para você mesmo, para que você possa refletir, para que você possa meditar, para que você possa cuidar do cabelo, para que você possa cuidar da unha, para que você possa tirar um tempo para si mesmo. Não importa, nem que seja para ficar deitado lá, largado, dormindo, Mas que não vale nesse momento você estar acionando rede social, você está buscando outras coisas. Um momento para você se enxergar, para que você se veja como ser humano, que precisa também de momentos de relaxamento, você precisa estar assim muito consciente de quem você é no mundo, E de como é esse seu processo educativo junto ao seu filho, junto àqueles que convivem com você. Então, antes que isso aconteça, cuide-se. Esse autocuidado, ele pode acontecer em qualquer momento do dia, O importante é que você consiga realmente reservar esse tempinho para você, entendendo que a solidão ela vem de dentro para fora e raramente ela deve vir de fora para dentro. Então, olhar ao redor e perceber que você está só fisicamente não deve ser motivo de você se sentir sozinho, porque muitas vezes
Basta você acionar um telefone, uma chamada de vídeo, um convite e você ir ao mundo do outro, se permitir interagir com o outro, que essa solidão física, ela deixa de acontecer. Mas quando a solidão ela é íntima, você pode estar no meio de inúmeras pessoas e mesmo assim você vai sair dali ou você vai estar ali se sentindo longe, sozinho. Então se cuide. Olhe para você mesmo com muito mais cuidado. Perceba que essa solidão, ela faz parte de todo um processo e que na vida, se você olhar para trás, inúmeras outras vezes você também se sentiu assim. Mas que esse sentimento passou. Ou seja, você não deu vazão a ele, você não permitiu que ele tomasse conta, não é, de tudo aquilo que na época você fazia. E hoje é preciso agir da mesma forma. Você precisa olhar para esse sentimento, encará-lo e não tentar escondê-lo, porque tudo aquilo que a gente esconde, que a gente guarda, que a gente põe para baixo do tapete, na verdade, um momento ele vai explodir, ele vai vir à tona, pode vir a gerar uma série de conflitos e às vezes até desagregação familiar. Alguns relacionamentos, inclusive, eles terminam exatamente porque uma das partes, que na maioria das vezes é a mulher, uma das partes, ela vai guardando esses sentimentos, não é? Essa solidão, ela se sente sozinha junto ao filho, ela se sente sozinha junto ao marido, à esposa, não importa. E aquilo ali vai sendo guardado, não é? E o companheiro não percebe, a companheira não percebe, o filho não percebe. Porque ela também não permite que eles vejam, não é? Será que não seria interessante que você marcasse sempre momentos assim para reflexão, para bate-papo, conversa em família? E que nesses momentos a família como um todo pudesse se posicionar, pudesse se colocar, olha, como foi? Quando você encontra com um amigo, não é? Você não vai relatar aquele último mês ou aquela última semana, o que aconteceu no último ano, quando faz tempo que vocês se encontraram. Então, por que não promover momentos assim em família? Para que você possa se esvaziar, contar como está se sentindo. Olha, gente, eu estou vendo que parece que às vezes eu tento e não consigo, eu não vejo de vocês um retorno positivo, eu não vejo um feedback, eu não vejo um sentimento de gratidão, porque às vezes a gente quer também o sentimento de gratidão, não é? E quando a gente não percebe esse sentimento de gratidão de quem a gente atuou, por quem a gente fez algo, a gente também se sente sozinho, porque parece que a gente não foi visto, parece que existe uma indiferença ali. Na verdade, a questão da indiferença ela é algo muito mais sério. Nós vamos gravar um vídeo só sobre isso, porque a indiferença ela gera traumas. E a indiferença gera traumas em todos os membros da família. Pode ser na criança, no adolescente, no adulto, nos pais, nos avós, né, nos idosos. Então, a questão da indiferença, ela também pode gerar solidão, não é? Quando você tenta ir ao outro, quando você tenta conversar, tenta interagir, você vai ao seu parceiro, abraça, beija e ele não dá um retorno positivo. Você vai ao seu filho, abraça, beija e ele parece que não está ali nem percebendo o seu esforço em ser carinhoso, em ser gentil, em ser cuidadoso. Então, muitas vezes, essa indiferença, ela vai sendo guardada, e isso vai gerar, assim, um conflito imenso. E como nós iniciamos dizendo, muitas vezes, alguns relacionamentos, algumas famílias entram em conflito e existem separações, divórcios, exatamente porque uma das partes começa a se sentir assim, tenta ir ao outro, tenta se mostrar, ou então evita ir ao outro e se mostrar, e às vezes o outro não percebe que esse sentimento está se instalando, que essa situação um dia vai gerar um conflito muito maior. Mãe, pai, veja que a solidão, ela precisa ser trabalhada.
Mas antes de ser trabalhada, você precisa reconhecer que ela chegou, que ela se instalou. E fazer algo mais ainda, você precisa entender quais foram os momentos em que você se sentiu sozinho, não é? Nos quais você se sentiu sozinho. Quais foram as situações que geraram esse sentimento de solidão, não é? Qual foi o momento em que você se sentiu apartado, desagregado desse núcleo que antes lhe fazia tanto bem, não é? Então, muitos processos depressivos, inclusive, eles são gerados exatamente por esse sentimento. Ele toma uma proporção que você não consegue dar conta depois, porque vai precisar com que você se utilize de uma série de outros recursos, de uma terapia, de um tratamento, às vezes de remédio, para poder debelar todos esses sentimentos. Então é preciso que você sempre se olhe, não é? Não é se olhar no espelho e ver a imagem refletida, rebatida, contrária. O importante é que você se olhe no espelho e se veja. Veja o seu cabelo, veja o seu rosto, veja se você envelheceu, veja como você está se posicionando, se você está se achando bonito ou não. O que é que você precisa mudar em você para você se gostar mais, não é? O que é que você precisaria fazer, não é? Qual o momento do dia que você precisaria tirar para você, para que uma alegria, que um bem-estar pudesse fazer parte do seu dia a dia. Porque a gente precisa também sentir prazer diante de tudo que fazemos. O profissional que não gosta do que faz, ele é um péssimo profissional, não é? O pai e a mãe que não gostam de educar, ele vai ser um péssimo educador. O filho vai viver assim, completamente perdido, né? Sem orientação, porque ele vai querer fazer isso impondo regras, gritando, batendo. E não é assim que se educa. Então, tudo aquilo que a gente faz sem prazer, a gente não faz bem. Então, é importante que você busque esse prazer nas suas relações. Mas para buscar esse prazer, você precisa se conhecer e se cuidar. Porque não é o outro que vai trazer felicidade para você. Não é o outro que vai trazer um sentimento de gratidão ou um sentimento de respeito que vai fazer com que você seja feliz ou não, ou esteja feliz ou não. Essa busca é sua. Essa busca tem que ser íntima. Você precisa olhar para si mesmo e dizer: eu estou dando à vida o meu melhor. Eu estou fazendo para o meu filho aquilo que eu considero ser o melhor para ele. Pena que ele não está vendo, pena que ele não está aproveitando, mas aí já é com ele, não é? Você está fazendo o seu melhor. E não se engane, quando a gente dá a vida com positividade, não é? Valorizando o que é bom, a gente recebe de volta. E esse receber de volta não quer dizer receber de volta em forma de gratidão do outro, mas receber de volta em bem-estar, em prazer, não é? Porque às vezes o mundo está caindo em nossa volta. Mas alguém que está equilibrado emocionalmente vai ver aquele mundo caindo em sua volta, mas vai continuar perseverante, vai continuar confiante, vai continuar esboçando um sorriso. E as pessoas vão olhar e vão dizer: poxa, ele é louco, não é? A gente aqui está todo mundo no caos e ele continua ali firme, confiante, acreditando. E o que é isso? É esse sentimento de equilíbrio, de bem-estar, de prazer consigo mesmo. Isso também não quer dizer que pelo fato de você estar bem, confiante consigo mesmo, o caos está ali instalado e você não vai fazer nada para debelar isso, não é? Não é um sentimento de acomodação, mas algo assim de dizer: eu não vou me desesperar. A situação está difícil, o momento não está muito bom. Mas mesmo assim, eu vou seguir aqui, porque eu estou percebendo que se eu me mantiver nesse caminho, daqui a algum tempo a situação vai mudar, não é? Esse conflito vai ser encerrado e um novo tempo vai chegar, não é? Então é preciso que você, pai, mãe, que esteja passando por um momento assim,
que não esteja assim muito confortável, que esteja se sentindo sozinho, tentando dar conta de inúmeras atividades, de inúmeras responsabilidades, que você consiga olhar diferente para si mesmo. Se perdoar também, não é? E perdoar pelos erros cometidos e não fazer com que as consequências desse erro possam lhe aprisionar. Possam fazer com que você passe a se sentir uma pessoa feia, incapaz, sem direitos de tentar novamente. E é sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de fazer algo novo, diferente. E você pode fazer isso sem que dependa do outro. Você pode fazer com que esse momento chegue para você e você se coloque assim, numa posição muito de quem está como espectador, entendendo que, aconteceu, o erro aconteceu, a situação se instalou, mas eu vou fazer diferente e eu vou mudar a partir de hoje. E entendendo que a solidão é sempre uma condição que a gente procura alimentar ou não. Então, goste de ficar sozinho com você mesmo, né? Reservar minutos, né? Reservar um tempo para você. Mas entenda que a solidão física presencial, ela sempre tem meios, tem formas, tem caminhos para ser debelada, para ser reconduzida. E se esse sentimento for em relação ao seu filho, mais uma vez você pode fazer diferente. Ir a ele, conversar, dizer: filho, eu não estou vendo assim nenhum retorno da sua parte em relação a tudo que eu procuro levar para você. Como você está se sentindo nesse processo? Não é? Como você está se sentindo em relação a mim? Não é? A seu pai, a sua mãe? Como você está se sentindo em relação à vida? Eu estou conseguindo levar para você conteúdos positivos? E a partir daí o seu filho vai certamente conversar com você, lhe dar esse retorno. E outra coisa, não fique dependendo muito das palavras dele, daquilo que você está ouvindo dele. Seja crítico com isso também. Porque às vezes ele não percebe pela imaturidade, não é nem porque você está agindo errado, não é? Então, às vezes ele também não percebe, não lhe abraça mais, não lhe beija mais, não interage mais com você, porque ele entende que você está correndo tanto, que você está tão irritado, que ele evita se aproximar, ele evita chegar muito perto. Então, se mostre para ele, se abra para aquelas pessoas com quem você convive e mostre que, apesar das dificuldades, você também está receptivo, né, para conseguir receber o que vem deles. Às vezes a gente se coloca numa posição de ser aquele que coordena, aquele que toma as decisões, aquele que faz de tudo para o grupo andar, e a gente não entende que um dia isso cansa. Então se permita ser carregado um pouquinho, você vai ver que pode fazer toda a diferença nesse sentimento de solidão, não é? Às vezes a solidão vem porque você não se permite interagir com o outro. Então faça esse movimento hoje, experimente um novo caminho, uma nova forma de interagir, de conviver com seu filho, com seu companheiro, com a sua parceira, e você vai ver que algo muito positivo pode passar a acontecer na sua vida e nos seus relacionamentos. Ok? Então, se você gostou do que nós conversamos aqui, se gerou reflexões positivas, visita lá o meu canal no YouTube, se inscreva, curta nossas publicações, compartilhe para que ela possa chegar a outras famílias, a outras pessoas que estão precisando. E nos siga no Instagram, Facebook. Nós estamos sempre gerando conteúdos novos para que você possa refletir, conhecer, entender e se relacionar melhor com o seu filho. Um grande abraço!